Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você mais um vídeo, continuação no vídeo anterior, o grande sinal do céu, só que esse é parte 2. Amém? Vamos direto ao texto. Gênesis 3, de 14 a 15. O contexto aqui é a queda do homem. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus aqui diz para a serpente que ela seria maldita. Deus amaldiçoou a serpente por causa disso, porque segundo a tradição judaica, a serpente, antes da queda, ela era totalmente diferente o formato dela. Mas Deus amaldiçoou a serpente, porque aqui foi a primeira sessão sobrenatural da Bíblia. Satanás ele entrou no corpo da serpente para falar com a mulher. É interessante que os demônios precisam de corpo para agirem, para fazer a vontade deles aqui nessa terra. É por isso que os demônios eles possuem corpos de animais e corpos de pessoas também. E nesse caso aqui, ele entrou no corpo da serpente. Mas Deus proferiu uma palavra depois do pecado, uma palavra de juízo sobre a serpente. Presta atenção aqui. Aqui você está vendo uma mulher numa foto admirada, com um fruto, e aqui uma serpente. É interessante que a serpente disse para a mulher: disse Deus. Sendo que nos versículos anteriores a palavra era Senhor Deus. O primeiro objetivo da serpente é tirar o senhorio de Deus, de Jesus e do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhorio. A palavra Senhor significa dono. Por isso que no original está escrito Adonai Elohim. Adonai é Senhor e Elohim é um dos nomes de Deus. Então a serpente seduziu a mulher. Ela age na mente das pessoas. E aqui tem uma outra fotografia de uma serpente no chão, rastejando. Porque Deus disse: sob o teu ventre andarás. Ela rasteja. Por isso que a serpente é símbolo de Satanás. Símbolo. Mas diz aqui, ela rastejará sob o teu ventre. Você já percebeu que tem muitas pessoas que não andam na vida? Rastejam. As pessoas que rastejam em determinadas áreas, infelizmente, elas estão sendo induzidas pelo inimigo. Porque o diabo, ele quer fazer você rastejar, ele não quer que você ande. Então a serpente, isso é Satanás, ele quer que você rasteje. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você desenvolva. Ele não quer que você seja próspero. Ele não quer que você tenha saúde. Ele não quer que você seja bem-sucedido. Por isso que a serpente rasteja. E se você estiver rastejando sobre alguma área da sua vida, assista esse vídeo até o final que você será abençoado por ele. Amém? E Deus também disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Olha que Deus disse: porém inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça. Isso é, a mulher ferirá a cabeça da serpente e tu lhe ferirás a calcanhar. Deus está falando aqui de descendência. Deus está falando aqui de descendência da serpente e descendência da mulher. Deus está falando de conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O que significa isso? Existem pessoas que não têm a Deus ainda e são instrumento da serpente. Aí está a descendência da serpente. Porque os demônios possuem animais e procuram possuir corpos humanos também. Então hoje no mundo existe um conflito entre pessoas. Principalmente as pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Vai ter conflito. Os demônios odeiam a palavra de Deus. E você que é servo de Deus, você que acredita em Deus, você que acredita na Bíblia, você terá inimizade com aquelas pessoas que não têm a Deus, influenciadas pela serpente. Mas como você viu no vídeo anterior,
Jesus venceu. Jesus pisou na cabeça da serpente. É só você ver o vídeo anterior que eu não vou repetir aqui. O grande sinal do céu, o primeiro já aconteceu. E aqui nós estamos falando de outro grande sinal do céu, que daqui a pouquinho eu te mostrar qual é esse outro sinal do céu. Mas aqui, inimizade entre ti e a mulher. A mulher fere a cabeça da serpente e a serpente fere o calcanhar da mulher. Jesus, como esteve na terra, ele teve o calcanhar ferido, mas ele pisou na cabeça da serpente. É um conflito. Pisar na cabeça significa quebrar a autoridade, desfazer a autoridade. E aqui, calcanhar. Calcanhar, o seu calcanhar pode ser ferido, mas como se pisa na cabeça, quebra toda a autoridade. Então, o que está dizendo aqui esse texto? Porém, inimizade entre ti e a mulher. A igreja hoje, ela tem um conflito, uma luta contra a descendência da serpente, contra os demônios que agem em pessoas. Aqui está o grande conflito. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus. Jesus. A Bíblia nunca disse que Cristo subiu aos céus. Não, Jesus subiu aos céus. Jesus está à destra do Pai. E Cristo? Por que a Bíblia não usa o termo Jesus Cristo subiu aos céus? Ou Cristo subiu aos céus? Porque Jesus está à destra do Pai. E a nossa luta não é mais luta de Jesus. A nossa luta, nós temos uma luta travada aqui na terra. Não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios 6:10, a armadura de Deus, de 10 a 17. Então nós temos uma luta com a serpente. Nós temos uma luta. Porque a Bíblia fala, o diabo é vosso inimigo. Vosso inimigo. Mas Jesus nos deu armas para isso. Então grave isso. Nós somos a geração do calcanhar. É o calcanhar que pisa na cabeça da serpente. Está escrito aqui. Jesus já venceu por nós. E eu e você temos que ser vencedores sobre essa serpente. Em nome de Yeshua. Amém. Presta atenção nessa imagem também, nessas duas imagens. Diz assim, Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos lançados com ele. Apocalipse 12:9. Aqui no meu lado, Gênesis, ele é chamado de serpente. Aqui está a serpente. Em Apocalipse, ele é chamado de dragão. E Deus disse para a serpente que ela comeria pó todos os dias da vida dela. Em Gênesis, Satanás agiu sozinho. Em Apocalipse, já diz que ele carregou um terço junto com ele. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente. Por que grande dragão? Está escrito aqui, grande dragão. Porque, de acordo com como foram nascendo pessoas, a serpente foi se fortalecendo do pó da terra. A serpente se alimenta do pó da terra. A serpente não come pó, mas está falando do pecado. Nós viemos do pó da terra. Através do nosso pecado contra Deus, os pecados que nós cometemos na nossa mente e na nossa carne, principalmente, é isso que dá autoridade legal do diabo agir nas nossas vidas. Por isso que ele era chamado em Gênesis de serpente, Anahash, e Apocalipse, dragão. Porque hoje ele tem mais facilidade de agir do que no passado, porque hoje tem muita gente na face da terra. Então hoje ele pode agir, ele age muito no meio da imprensa, na mídia. Ele domina a mídia. Satanás domina a mídia.
infelizmente. Então a mentira opera no mundo. Está escrito aqui, que engana todo mundo. Está escrito que ele foi precipitado na terra, os seus anjos com ele. Precipitado na terra. Ele será precipitado na terra. No momento ele está nas regiões celestes. Porque a nossa luta é nas regiões celestiais. Então esse dragão, e a palavra aqui, dragão, serpente, tem aqui, diabo e Satanás. Diabo significa caluniador. E Satanás significa adversário, Ra-Satã, ou adversário, no hebraico. Então, são a mesma pessoa, o mesmo personagem. Então, o motivo de em Gênesis ele ser chamado de serpente, em Apocalipse ele é chamado de dragão, apesar que no original hebraico não é dragão, mas no Apocalipse, dragão dá para entender direitinho. Está falando de um ser que se fortificou durante todo esse período que o homem está na face da terra, e ele se tornou mais forte. Grave uma coisa, o diabo não tem poder, ele tem força. Poder quem tem é Deus. De serpente para dragão. Grave isso. Não permita ser enganado por ele. Não permita ser enganado por ele, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele trabalha com um pacote de mentira. Ele pega a verdade e distorce. Assim como ele fez com a tentação de Jesus no deserto, e da mesma forma ele fez com a mulher no jardim do Éden. O diabo nunca vai trazer para você uma mentira daquela que você percebe que é uma mentira pronta. Não, ele vai mascarar com a verdade e distorcer a verdade. Ele vai usar uma meia-verdade. Então ele vai pegar a verdade e distorcer. Se és filho de Deus, faz isso. Come, né? Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Não é isso que ele falou? Se é filho de Deus, pule daqui. Se é filho de Deus, me adore. Então ele vai apelar para essas três áreas. Mas, em nome de Yeshua, não permita ser enganado por ele. Nem pela serpente, nem pelo dragão. Porque o personagem é o mesmo. Seja abençoado com essa advertência. Em nome de Yeshua. Amém. Presta atenção nessa imagem mais uma vez. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sob toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Aqui tem uma foto de uma serpente e um escorpião. E aqui uma foto de um homem pisando na cabeça da serpente que tenta enrolar a perna dele. Presta atenção. O que difere muito o Antigo Testamento do Novo Testamento é que no Novo Testamento, que veio com maiores promessas, Jesus, a primeira coisa que ele fez no ministério dele, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E para onde Jesus ia, ele expulsava demônios, curava os enfermos, ele causou um alvoroço no reino das trevas. Eles não esperavam por isso. E houve uma ocasião que Jesus comissionou os 12, enviou de 2 em 2, expulse demônios, cure enfermos e prega o evangelho do reino. Depois Jesus comissionou mais 70 e fizeram a mesma coisa. Expulsaram o demônio, curaram enfermos, pregaram o evangelho do reino. Então a nossa missão é expulsar demônio, curar enfermos e pregar o evangelho. O servo de Deus, a pessoa que acredita em Jesus, esses sinais seguirão os que creem. No nome deles expulsarão os demônios. Se comer alguma coisa mortífera ou beber, não causará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Os sinais acompanham essas pessoas. E aqui você vê uma serpente e escorpião. É interessante que tanto a serpente quanto o escorpião são traiçoeiros. Eles te picam por baixo. Significa que tanto a serpente quanto o escorpião, eles vêm por um ângulo que os seus olhos não veem. Porque você anda olhando para frente. Um exemplo, se você fizer uma caminhada numa mata, você está olhando para frente.
Mas você tem que olhar para o chão para ver se não tem alguma serpente ou algum escorpião, algum bicho para te picar. É interessante que quando o diabo tenta te prejudicar, te ferir, ele vai agir no calcanhar. A serpente vai picar embaixo. O escorpião vai picar embaixo. Os demônios são traiçoeiros. Já viu pessoas que te traiu? Já passou por isso? Pessoas que te traiu? Pessoas que jogou baixo contra você? Sempre assim. São instrumento do diabo para te prejudicar. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: eis que vos dou poder. Ele já deu poder para nós pisarmos serpentes e escorpiões. Aqui tem uma foto, ó. Pise. Porque você pode ter o seu calcanhar ferido na jornada, na sua vida, no seu dia a dia, enquanto você está aqui na terra. Mas esses animais se pisa. Coloque nos teus pés a sandália do Evangelho da Paz e pise na cabeça da serpente. O que é pisar na cabeça de serpentes e escorpiões? Quando você levanta cedo, quando você dobra o joelho, quando você ora a Deus, quando você pede para o Espírito Santo te dar autoridade, poder e graça, o Senhor, e você jejua também, o Senhor está te dando autoridade no reino espiritual sobre todo o poder do inimigo. Os demônios têm que submeter a você, se você acredita em Jesus, se você crê em Jesus. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, os espíritos malignos têm que sujeitar a você. Porque o nome de Jesus, todo o joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos se sujeitam. Por isso que eu fico preocupado quando eu ouço um pastor falar para mim: não quero me meter com esse negócio de demônio. Eu fico preocupado quando alguém me fala isso, principalmente revestido de autoridade. Não, é a nossa luta. A nossa luta é para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Você é filho de Deus? Para desfazer as obras de Satanás. Como? Pisando na cabeça da serpente. Como você pisa? Oração, leitura da Bíblia e jejum. Aí você pisa. Oração, leitura da Bíblia, consagração e jejum. Você pisa. Você pode sair da sua casa amarrando tudo que é demônio, do seu trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia, no trânsito. Você pode fazer isso. Você pode passar nas esquinas que tem muito assalto e decretar que ali não vai ter mais assalto. Você pode passar de carro nos cruzamentos aqui em São Paulo, onde tem muito acidente, e decretar: aqui não vai ter mais acidente. Expulsar aquilo que está ali causando acidente. Seja no trânsito, seja nas estradas, seja nas matas, nas cachoeiras, onde você pensar, em qualquer lugar. Portanto, você tem autoridade. Use a autoridade que Jesus te deu. Não se omita da autoridade que ele já deu. Infelizmente, poucos usam isso. A minha vida sempre foi pautada nesta área aqui, ó, de libertação. Que o demônio não tem autoridade, não tem poder sobre você. É apenas tomar posse da autoridade que Jesus nos dá. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. O diabo não pode te tocar, o maligno não te toca. Está escrito: aquele que é de Deus, o maligno não te toca. Use a autoridade que Jesus te deu. Tome posse da autoridade que Jesus te deu. Ore, leia a Bíblia, jejue e se consagra. Não assiste qualquer coisa na televisão. Se você agir dessa forma, a unção e o poder do Senhor virá sobre você. E quando você for posto numa situação como essa, aonde quer que você for, você vai declarar a palavra e as pessoas serão libertas. E até hoje, todas as vezes que eu me defronto contra um espírito maligno, eu nem perco mais tempo. Todos têm que sair em nome de Jesus. Cura, libertação. A minha vida sempre foi pautada na área de libertação. Por isso que eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu estou te falando de um assunto não que eu conheço por teoria, mas na prática. Na prática. O diabo não pode te tocar. O diabo tem força, mas aqueles que pertencem a Jesus têm
autoridade nas regiões celestes. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Para isso, ele nos deu, Jesus, a armadura de Deus. A armadura de Deus. Nós temos a armadura de Deus, mas nem todos tomam posse da armadura de Deus. Que você venha tomar posse da armadura e da autoridade que Jesus te deu. Porque hoje ele está, Jesus, à destra do Pai, mas o corpo de Cristo está na terra, que é a igreja. Amém? Aleluia. Presta atenção aqui. A mulher e o dragão. Apocalipse 12, de 1 a 3, diz assim: E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre sua cabeça 7 diademas. Presta atenção. Você está vendo 2 fotos aqui, de uma mulher e de um dragão. Presta atenção. A foto da mulher está maior do que a foto do dragão. Eu coloquei propositadamente. E a Bíblia diz no versículo 1, um grande sinal dos céus. Grande sinal do céu. E no versículo 3, só fala de um sinal. Quando Deus fala da mulher, ele fala de um grande sinal. Como Deus fala do dragão, ele fala de um sinal. Aqui, a mulher simboliza a igreja. Não é Maria, não é Israel, é a igreja. Eu falei para você no início desse vídeo, Gênesis 3,15, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Que a serpente se transformou em dragão, né? Antiga serpente e dragão. Então, em Apocalipse, no final dos tempos, ele é chamado de dragão. Antigamente, ele era chamado de serpente. Mas o personagem é o mesmo. Um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol. A igreja está revestida de autoridade, tendo a lua debaixo dos pés. O que é lua debaixo dos pés? As obras das trevas debaixo dos pés. Porque o sol é infinitamente maior do que a lua. E ela está revestida da luz. Aqui, ó, essa mulher está revestida da luz do sol. Uma mulher de roupas brancas, está falando de pureza, santidade. A igreja verdadeira está revestida de santidade. Uma coroa de 12 estrelas, os 12 apóstolos. Autoridade. E a lua debaixo dos pés. Todas as obras das trevas estão debaixo dos teus pés. Mas você tem que exercer isso. As obras das trevas têm que estar debaixo dos teus pés. Então são coisas do reino das trevas que atingem a mente da pessoa, entrando pelos olhos. E essa mulher estava com dores de parto. Presta atenção, o que é dores de parto? Estava pronta para dar à luz. Porque é a mulher aqui, simboliza a igreja no seu contexto geral, o povo de Deus. Mas você sabe que no meio do povo de Deus, existe aqueles que são firmes e aqueles que não são firmes. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo da parábola das 10 virgens. Assista lá. Você vai entender quem são as prudentes e quem são as loucas. Aqui no meu canal, a parábola das 10 virgens. Então, no meio da igreja, essa mulher estava com dores de parto. Significa que a igreja está passando por dificuldades. E o que é dores de parto? Algo vai nascer. Você que é mulher e já teve filho sabe o que estou falando. Dores de parto. Antes de nascer a criança, as dores se intensificam. O sofrimento, dores, né? O mal-estar. Mas depois que nasce a criança, vem a alegria. Então é um período de dor, é um período de luta. Significa que a igreja está passando por dores de parto, um período de luta. E Paulo falou, filhinhos, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Porque nem todo tem Cristo formado dentro de si. Não está escrito Jesus, está escrito Cristo, corpo de Cristo. E para você ser corpo de Cristo, Cristo tem que estar formado em você. Isso é o caráter de Jesus, de Cristo, né? De Jesus Cristo, de Yeshua, o caráter dele, a autoridade dele. Temos que ser igual a ele. Por isso que essa mulher está de branco, com o pé em cima da lua, em cima das trevas, revestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas. Por isso que a Bíblia diz, guardas o que tem, para que ninguém roube a tua
coroa, a tua autoridade. Então a igreja está passando por período de luta. E nós estamos no final dos tempos. Você me entendeu? E ela gritava para dar à luz. Aqui tem outro sinal. Olha, ela estava grávida. Essa mulher estava grávida. E viu-se outro sinal do céu, que era um grande dragão vermelho. Não está escrito que o sinal é grande. Está escrito apenas que o dragão é grande. Porque ele se fortaleceu. O grande dragão vermelho. Por que ele se fortaleceu? Que ele tinha 7 cabeças. Cada cabeça aqui simboliza os 7 impérios. O Egito, a Síria, Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônico com Alexandre o Grande, o Império Romano e agora o Império do Anticristo que vai vir agora. São as 7 cabeças. Por isso que o dragão é vermelho, porque vermelho significa que verteu muito sangue. O diabo gosta de verter sangue. Ele é o pai das guerras. Por isso que diz lá que tem um cavalo vermelho. O diabo gosta de ver o sangue vertido na terra. Ele é assim. Porque quando o sangue de um inocente cai sobre a terra abre a boca para receber aquele sangue. Por exemplo, Caim e Abel. Então, esse dragão tinha 7 cabeças e 10 diademas. Agora, na nossa época, a Bíblia diz que no Apocalipse que 10 reis darão autoridade à besta. Por isso que são 10 diademas. Não sei se será 10 países ou provavelmente 10 blocos darão autoridade à besta. Então aqui você vê, ainda não ocorreu dele assumir. Ainda não aconteceu isso. Mas a igreja que ainda está na terra tem autoridade sobre o dragão. Viu-se um grande sinal. Olha que a Bíblia diz, um grande sinal. Está falando da mulher, um grande sinal. A mulher, que é a igreja, é muito maior do que o dragão, que é Satanás, e é esse 1/3 que ele trouxe junto. Ela estava grávida. O arrebatamento vai acontecer. É por isso que ela está grávida. Dentro da igreja, do povo que se diz ser povo de Deus, existe uma parte que vai subir. Não sei qual é o percentual, mas uma parte vai subir. Essa mulher estava grávida, passando por luta. Estava para dar à luz. É exatamente isso, dar à luz. A luz aqui significa o arrebatamento. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Na imagem anterior você viu que a mulher simboliza a igreja, está em uma luta contra o dragão e a sua corja. Apocalipse 12, de 4 a 5 diz assim. Está falando do dragão. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Aqui tem um dragão com uma cauda. Então ele levou a 1/3 parte. E o dragão parou diante da mulher. Olha, ele parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Como eu disse para você na imagem anterior, o conflito da mulher com o dragão, ele está interessado não somente na mulher. O objetivo dele é o filho que ia nascer da mulher. Então, no meio da igreja, das pessoas que se dizem povo de Deus, existem os verdadeiros que incomodam ele. Os que expulsam demônios, os que curam enfermos, os que pregam a palavra, os que dão testemunhos, os que se consagram. É este que o dragão se opõe. É por isso que você, que leva a Deus a sério, você passa por luta. É por isso que você é perseguido. Porque o dragão usa pessoas. Satanás, ele usa pessoas para te afligir, porque ele quer tirar a tua autoridade.
Você que está sendo perseguido por esse dragão e por essa corja de demônios, alegre-se em Deus. Está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de você. É por isso que as pessoas que frequentam a igreja, tem muito frequentador de igreja, se levanta contra você, é instrumento de Satanás para fazer você parar de orar, parar de jejuar, parar de se consagrar. É esse o objetivo. São poucos que fazem isso. São poucos que fazem a obra de Deus completa. Expulsar os demônios, curar enfermos, pregar o evangelho, os sinais e maravilhas, acompanhar essa pessoa. Então o dragão queria tragar o filho. O que significa isso? Ele quer impedir o arrebatamento. Isso está escrito aqui no versículo 5. Ó. E deu à luz um filho, homem. Está escrito varão. O que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha aí, ó. E deu à luz um filho, um homem, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Está falando do milênio, os 1000 anos. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Não está falando de Jesus, está falando do arrebatamento da igreja. A mulher é a igreja. O filho da mulher é a igreja verdadeira que vai subir. São símbolos. Amém? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha aqui, ó, poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Ao que vencer. Vencer quem? Jezabel. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Está escrito lá. Eu farei um vídeo ainda sobre Jezabel. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações. Obras, hein? E com falha de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ao que vencer. Ao que vencer. Por isso que a luta do dragão é contra os verdadeiros servos de Deus. A nossa vida é uma luta, não tem jeito. Enquanto você está na terra, como eu estou na terra, vamos ter lutas, sim. A luta vai piorar, porque aqui está escrito que a mulher, ela deu a luz, e nós vamos dar a luz. Que luz é essa? O arrebatamento. Volto a dizer, assista o meu vídeo, a parábola das 10 virgens. Assista lá. Uma coisa está ligada com a outra, tudo se completa. E Jesus falou, ao que vencer, darei poder sobre as nações. Mas não tolere Jezabel, espírito de domínio. Não perca a sua autoridade. Volto a dizer, guardas o que tens, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Em nome de Yeshua. Amém. Presta atenção nessa última imagem. Aqui você está vendo aqui, ó, foto de um dragão, de uma serpente e da mulher. Apocalipse 12, 13 a 17 diz assim: Enquanto o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora a vista da serpente. Tempos e metade de um tempo é a maneira hebraica de dizer 3 anos e meio. Tempo é 1 ano, tempos são 2 anos e metade de um tempo é meio ano, 3 anos e meio. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava na sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Yeshua, Jesus. Presta atenção. O dragão, depois que nasceu o filho da mulher, depois que a igreja foi arrebatada, que a mulher estava com os pés em cima da lua, isso é, sobre autoridade sobre as obras do mal, o dragão perseguiu a mulher que deu à luz um filho. O que isso significa?
que o dragão vai perseguir a igreja que não subir no arrebatamento. A autoridade estava com o filho varão que nasceu. Isso é, os crentes que levavam Deus a sério, que eram cheios do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? O arrebatamento ocorreu. O filho varão simboliza o arrebatamento que ocorreu. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto. Então a igreja que ficar, os que ficarem para trás, que não subirem no arrebatamento, vão passar para o deserto. Mas mesmo assim, uma situação extremamente difícil. Ela será sustentada por 3 anos e meio. Está escrito aqui, ó, um tempo, tempos e metade de um tempo, fora a vista da serpente. Por isso que Jesus falou, corram para os montes, para tudo que é lado, fujam. Isso é depois do arrebatamento. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher. Na boca da serpente saiu água como um rio. O que significa isso? Água do Apocalipse significa povos, línguas e nações. Significa que a serpente, que é o mesmo dragão, vai lançar, o anticristo vai ordenar exército, pessoas, para ir atrás, perseguir aqueles que não vão aceitar a marca na sua testa e na sua mão. Perseguição. Para que ela seja... Olha aqui, ó. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Quer dizer, que ela seja presa, que os crentes que ficarem para trás sejam presos pela água, pelo povo do anticristo, que vai perseguir os que ficarem para trás. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Dragão e serpente é tudo igual, né? O rio. Significa que, nesse período, os que ficarem para trás estarão vendo as taças, os juízos de Deus se manifestarem na terra. Então será difícil, até mesmo para o inimigo, perseguir aqueles que ficaram para trás. Porque será uma situação difícil para os dois lados. Está escrito que a terra tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Mesmo assim, a misericórdia de Deus estará sobre os que ficarem para trás, os que se converterem nesse período da grande tribulação. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus são os judeus, os mandamentos. E têm o testemunho de Jesus. Aí, ó. Os que não se esconderam, os que aceitaram Jesus, que serão martirizados. Está aqui. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus, vão fazer guerra lá em Israel. Alvo serão os judeus. E tem o testemunho de Jesus. Muita gente vai se converter durante a grande tribulação. E o dragão vai em cima dessas pessoas. Então você viu através desse vídeo quem é a mulher, quem é o dragão, quem é a serpente. Você viu nesse vídeo mais um outro grande sinal dos céus. A mulher revestida de autoridade e um dragão que for precipitado na terra. Dragão é Satanás, serpente é Satanás. É o mesmo. Mas eu digo para você, não seja uma parte da igreja que fique para trás, como essa mulher aqui. Porque quem foi arrebatado para o céu é aquele que tem autoridade, poder e graça. Não brinque com Deus. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser crente. Leve a palavra de Deus a sério. Leve a sério. Obedeça a Bíblia. Viva a Bíblia. Leia a Bíblia. Pratique a Bíblia.
ore, jejue, dê testemunho e pise na cabeça da serpente. Mantenha-se com pés em cima da lua. Guarda a tua coroa para que ninguém roube de você. Mantenha suas vestes brancas e aguente as lutas que você está passando. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E lamentavelmente, Apocalipse 12, de 13 a 17, a mulher outrora que estava com os pés em cima da lua, com autoridade sobre as obras das trevas, esta mulher, depois do arrebatamento, ela vai fugir. E o dragão vai perseguir a mulher, os que ficarem para trás. Mas essa mensagem é para que você não fique para trás. Deus está usando esse vídeo, principalmente nessa última parte, como alerta para quem for ficar para trás. Muitos serão martirizados. Muitos morrerão. Infelizmente. Mas o momento é agora. Leve Deus a sério. Honre a palavra. Honre Yeshua, Jesus. Honre os mandamentos de Deus. Cuidado. Como alguém diz para você, não que isso é Velho Testamento, é mentira. Cuidado. Como alguém diz para você, o fim da lei é Cristo. Cuidado. Cuidado. Como alguém diz para você que os mandamentos não é para ser cumpridos. A graça te salva, mas os mandamentos te mantêm no caminho, para que você chegue no final da sua jornada sem problema nenhum e você suba, como essa mulher que deu à luz. A igreja está para dar à luz, isso é, o arrebatamento. E você vai reger no milênio as nações com vara de ferro. Não toleres nenhum espírito de Jezabel para tirar a tua autoridade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você seja essa mulher cheia de autoridade, de poder e de graça. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.